Olá, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma partida entre os dois jogadores que vão disputar o campeonato mundial nesse ano de 2016. Essa série de partidas que vai acontecer em novembro na cidade de Nova York e vai definir quem é o campeão mundial pelos próximos anos. Muito interessante essa partida, bem legal. De brancas, o desafiante Sergei Karjakin e de negras, o atual campeão mundial Magnus Carlsen. Essa partida foi jogada no Memorial em homenagem ao Mikhail Tal, tá? O Memorial do Tal, no ano de 2008, Memorial Tal que acontece durante já vários anos. É bem comum essa prática de memoriais para homenagear, né, a memória dos grandes jogadores do passado. E aí, essa foi uma partida do Memorial 2008, um torneio Blitz, que aconteceu. Tal era um excelente jogador de Blitz. E aí, esses dois jogadores se enfrentaram. Sergei Karjakin com as peças brancas dá início a partida com E4. E aí seguiu simplesmente C6 por parte do Magnus Carlsen. Temos aí hoje uma defesa Caro-Kann. Seguiu D4, D5. E aí após E5 a gente vê a variante do avanço da defesa Caro-Kann. Bispo F5, lance acho que mais jogado nessa posição. Cavalo F3, E6, Bispo E2. Essa é uma das variantes popularizadas pelo grande mestre Nigel Short. E aí as negras em algumas linhas podem ter dificuldade no desenvolvimento das peças se elas não tiverem cuidado. Por exemplo, essas casas aqui ambas estão sendo impedidas que seus cavalos possam ocupá-las, por exemplo. São as casas mais naturais no desenvolvimento dos cavalos. Enfim, siga o cavalo D7, roque, bispo G6. É bem comum essa volta do bispo, mesmo que seja de maneira voluntária, na defesa Caro-Kann, né? E aí, óbvio também, a casa F5 de repente pode ser usada depois para colocar um cavalo, por exemplo, cavalo E7 ou cavalo E6, por exemplo, cavalo H6, e aí depois ela ser ocupada, ok? Cavalo de BD2. Bom, agora aqui o Magnus decidiu não jogar, por exemplo, cavalo E7, porque após cavalo H4 o bispo vai ter que ser trocado pelo cavalo. E aí, lógico, após cavalo F5 cavalo toma o bispo, peão de H toma o bispo. As brancas têm uma boa vantagem aí já para a partida, devido a esses peões dobrados. Por isso que o Carlsen decidiu jogar cavalo H6, decidiu pegar a rota com cavalo H6. Siga o C4, bispo E7, dama B3, colocando já aqui um pouquinho de pressão no peão em B7. Torre B8 defende. E aí dama C3. É um lance bem interessante, pelo menos na minha opinião, já visando o avanço C5 e depois o avanço B5, o avanço B4, depois o avanço C5, perdão. E aí, bem, seguiu aqui roque, ok, evitando linhas, por exemplo, como C5, e aí depois de algumas trocas de peões no centro, de repente essa diagonal depois pode se tornar um problema para as negras. Por isso que ele decidiu nessa posição, o Magnus decidiu nessa posição fazer o roque. C5, avançando os peões, fechando o centro. F6, uma estratégia bem comum nesse tipo de defesa, também juntamente outras defesas, como a defesa francesa, quando tem esse centro de peões assim. Tentar enfraquecer essa estrutura de peões das brancas com esse avanço de F6, já que ele tem muitas peças aqui em sua defesa. Seguiu toma em F6, bispo toma em F6, B4 reforçando seus peões centrais, cavalo F7, planejando agora de repente um avanço E5, que pode ser, lógico, muito bom para as negras, já que tem muitas peças aqui no apoio de E5. Seguiu cavalo B3 para chegar na defesa, né? Após o avanço E5, as brancas vêm com a estratégia de super proteção ao seu peão D4. Seguiu torre E8,
torre de F1, e aí o Magnus decide não tomar, não fazer nenhuma troca, mas sim ganhar um pouco mais de espaço, deixando o centro fechado. Seguiu o cavalo de FT2, saindo do ataque, cavalo H6, cavalo F1, tentando melhorar a posição do seu cavalo, cavalo F5, e agora essa manobra do cavalo coloca pressão tanto no bispo em E3 quanto no peão em D4. As brancas vão ter que fazer alguma coisa. Elas preferem salvar o bispo ganhando um tempo em cima da torre aqui. A torre vem para C8. Seguiu agora cavalo E3. Cavalo F8 também tentando reposicionar seu cavalo que não ocupa a melhor casa. Não ocupava, no caso, a melhor casa em D7. Bispo G4. Cravando um pouquinho aqui esse cavalo. Certo? Depois, e agora o Magnus joga um lance muito legal. Cavalo toma o cavalo em E3. Dando, né? Não assim, dando a torre. Mas permitindo com que o Kayakin capture se ele quiser. Não é legal agora que bispo toma torre em C8, perdão, por causa do brilhante lance cavalo G2. E aí de repente agora tem duas peças caindo aqui. E aí depois de salvar, por exemplo, o bispo tomando o peão em B7, o cavalo toma o bispo aqui em F4 e as negras têm uma boa vantagem aí, duas peças por uma torre. Por isso nessa posição, após o cavalo tomar o cavalo em E3, seguiu peão de F, toma o cavalo em E3, partida seguiu com cavalo E6, não, agora sim, a torre C8 era ameaçada, seguiu o bispo D6, o bispo conquistou excelente casa, H5, atacando o bispo H3 e agora torre A8, saindo dessa cravada desse cavalo. O Magnus provavelmente deseja mover seu cavalo em breve, lógico, com ideias, por exemplo, de cavalo G5, pode ser uma boa ideia nessa posição, atacando o bispo aqui em H3. Seguiu cavalo A5, tentando conseguir algum contra-jogo aqui, ameaçando esse peão de B7, dama D7, simplesmente defendendo, e agora torre F1, B6, ataca o cavalo volta para B3, e agora simplesmente dama B7, agora sim, né? O cavalo não podia se mover antes porque a dama estava cravada aqui, agora sim, a dama vindo para B7, cavalo G5 torna-se uma ameaça, seguiu A4, tentando conseguir algum jogo na ala da dama, mas aí segue simplesmente cavalo G5, e aí para não ter seu bispo trocado por um cavalo, e além disso uma estrutura de peões ruim, o Kayakin decide trocar o bispo de casas claras, e após a troca, dama D7, atacando a torre. E agora aqui nessa posição o Stockfish recomenda trazer a torre de volta, jogando-se torre F1, ok? Porém, né, Kayakin acaba cometendo, não é um erro assim, mas é uma pequena imprecisão, eu diria, que é no caso o lance mais natural na posição, torre de AF1, com a ideia lógica de proteger sua torre. Porém, as negras têm um recurso muito legal aqui, jogam as negras, e aí o que é que vocês acham? Bem, Magnus Carlsen joga simplesmente o lance cavalo F3 check, muito legal esse lance, pelo menos na minha opinião, porque com o cavalo aqui a conexão entre as duas torres brancas é cortada, e dessa maneira ameaça-se agora a dama tomar a torre em F5. E aí o Kayakin tem que fazer alguma coisa, e para a perda ser a menor possível, ele é obrigado a tomar o cavalo com uma das torres, e após peão toma em F3, torre toma o peão em F3, e aí fica-se agora uma peça e um peão
pela torre. Magnus com uma boa vantagem, uma das vantagens mais difíceis de se explorar, é verdade, porém, uma vantagem não deixa de ser uma vantagem, e aí agora a gente fica na expectativa se o Magnus vai conseguir ou não converter sua vantagem. Seguiu Beethoven C5, Beethoven C5, com algumas trocas, né? E aí, por exemplo, seguiu torre E6, dama D3, torre de AE8. De repente aí esse peão que é atrasado em E3 pode se tornar um alvo. Seguiu cavalo D2, tentando melhorar seu cavalo. Dama B7 com ameaça agora muito forte de dama B4, tentando ganhar esse peão aqui. Seguiu H3, dama B4, e agora eu achei muito interessante na partida. Por exemplo, após cavalo F1, o Magnus decidiu voltar com a sua dama para B7. Porém, o Stockfish tem uma linha muito bacana nessa posição. Por exemplo, por que não tomar o peão em A4? Poderia tomar tranquilamente aqui o peão em A4. Por quê? Provavelmente o Magnus deve ter ficado com um pouco de receio devido a essa variante aqui, ó. Dama G6, ok? Com a ameaça agora, por exemplo, de torre tomar o bispo em F6, uma vez que esse peão aqui de G7 está cravado. Mas o Stockfish recomenda agora um lance fantástico, dama D1. Imagina aí. Lógico, o Magnus não é o Stockfish, né? Mas qual é o ponto desse lance? O ponto desse lance é que após a torre tomar o bispo em F6, tudo bem, o peão não pode tomar porque ele está cravado. Porém, agora um lance ainda mais fantástico, jogam as negras nessa posição. E aí, como proceder? Não sei se você viu, mas o lance correto é simplesmente dama toma o cavalo em F1 com cheque. E aí não importa como você tomar agora. Por exemplo, se você tomar de rei, que é o mais óbvio, acho que talvez seja o pior. Rei toma em F1, simplesmente a torre toma com cheque. E aí você vai ter que ser obrigado a entregar a dama, né? E aí vai ficar a torre contra bispo. No final, ganho para as negras. Se seguir torre toma a dama em F1, né? Simplesmente torre toma a dama em G6, e aí também vantagem para as negras, certo? E aí, lógico, poderia se tomar tranquilamente aqui esse peão em A4. Magnus decidiu voltar. Lógico que só a parte da Blitz, tá? Lembre-se disso, a parte da Blitz. Então os jogadores têm que calcular muito rápido nessa posição. Sem o cavalo G3, dama F7, bispo E5, tentando trocar. H4, né? O Magnus diz, não quero trocar agora. Seguiu cavalo E2. E aí seguiu agora um lance muito surpreendente por parte do Carlsen. Jogam as negras. Magnus Carlsen jogou torre toma o bispo em E5, devolvendo a qualidade e o peão. Mas que tipo, eu quero que você entenda agora aqui, a gente vai abrir um parênteses, eu quero que você entenda aqui comigo agora. Por que o Magnus deu isso? É simplesmente uma troca de fatores, cara. Preste atenção, olha só. O que ele ganha em troca de devolver o material? Lembra, material é só simplesmente uma das formas de se vencer uma partida. O que ele ganha com isso? Ele simplesmente, após o peão tomar em E5 e a torre tomar o peão em E5, ele ganha uma estrutura de peões muito mais favorável. Perceba que os peões das brancas agora estão isolados um do outro, essas ilhas de peões aqui, pior cenário possível para os peões, muito isolados um do outro. E lógico, esse peão aqui pode se tornar um alvo constante, já que ele está um pouco atrasado. Por exemplo, cavalo D4, tentando bloquear esse peão aqui. E lógico, atacar o peão em C6. A dama defende e ao mesmo tempo contra-ataca contra o peão de E3. Seguiu A5, torre E4. As negras abrem a possibilidade, por exemplo, ou de trocar ou de jogar bispo G5, colocando mais pressão no peão em E3. Cavalo F5, fogo seguindo na partida por parte do Kayakin. Dama E5, atacando o cavalo volta para D4. Dama C7, voltando, defendendo o peão. A6,
E aí o Magnus decide trocar, chegando no final superior após toma em D4. A torre está simplesmente liberada agora para suas ações ao longo da coluna E. Seguiu dama E7, o Magnus tem total domínio da coluna E. E após torre F1, por exemplo, uma vez que isso era uma ameaça, já que as casas escuras ao redor do rei estão bastante fracas, e o Magnus vai explorar isso durante a partida, durante esse final. Seguiu torre F1, essa é uma partida bem longa, tá? Chegou aos 70 lances, a gente agora está nos 50. Dama G5, tentando aproveitar isso aí. Torre B1, rei H7, lógico, evitando cheques desagradáveis ao longo da última fila. Torre F1, rei H6, torre F3, dama G6. Aqui bem tranquilo agora, é só paciência e questão técnica para o Magnus. Rei H2, e aí o Magnus agora vai sentir que as casas escuras dele estão bastante fracas. Por exemplo, pós dama E6, dama D2, com cheque o rei volta, dama F2, dama H6, torre F5, dama G6 e agora dama F3, com a ideia, por exemplo, agora de trocar as damas aqui, e aí depois que a torre tomar, né, a dama aqui, a torre simplesmente estaria atacando esse peão aqui com a ideia dessa troca. Então a torre toma logo para o D4, torre H5 com cheque, rei G8, torre F5, torre E4, torre F8 cheque, rei H7, torre A8, ameaçando agora capturar esse peão aqui. Segue dama G5, a ameaça agora muito forte de dama G5, por exemplo, né? E aí depois, de repente, pegando essas casas escuras aqui, quando o rei voltar, tem essa torre aqui com um cheque bem desagradável, quem sabe até o mate. Seguiu, portanto, dama C3 com o controle da casa E5, mas mesmo assim o Magnus explora de outro jeito, com dama F4 cheque, rei H1, dama F1 cheque, rei H2, torre E1. Perceba agora a ameaça de mate em 1 aqui com dama H1. O Kayakin evita por enquanto, né, com dama C2 tentando tapar o sol com a peneira, porém não funciona muito. G6, torre do 1 peão em A7 cheque, o rei está bastante seguro em H6, uma hora vai acabar os cheques. Por exemplo, dama D2, G5, as brancas não tem mais nenhum cheque, né, incrível. E aí para evitar o mate, como é que vai fazer? Só entregando a dama pela torre, e aí aqui totalmente perdido. Dama toma em E1, torre B7, a partida continua só mais 2 lances. E após esse cheque aqui, né, o Kayakin nessa posição joga aqui, por exemplo, torre B7 tentando ainda conseguir um contra-jogo com esse peão, mas esse peão não vale lugar algum. Por exemplo, dama E5 cheque, o rei volta para a última fila, e após dama 1, o peão tá caindo aqui. E aí o Sergei simplesmente abandona essa partida que foi jogada em 2008, 6 anos atrás, no Memorial do Tal. E aí, gostou? Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui embaixo, gosto muito de ler, tá? E deixa aquele gostei para ajudar a gente. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.